para mais um episódio do Rigoncast, que é levado ao ar pelo canal do YouTube do Ângelo Rigon, Maringá News, e da Jovem Pan Maringá. E hoje o nosso entrevistado é o professor Júlio César Rodrigues, que eu considero assim, né, influencer, grande influenciador de Maringá. É surpresa na área de rede social, que não é minha praia, mas sem cervejinha hoje, né? Porque sem cerveja hoje. Tem cerveja. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rigon. Obrigado pelo convite aqui, de estar aqui nesse bate-papo com você. Rigoncast. A gente foi nessa mesma conversa há um ano atrás, mais ou menos, né? Faz um ano, mais ou menos? Acho que mais ou menos já. Passa rápido o tempo, né, Rigon? Pois é. Você vem investindo nisso e investiu nisso também por conta da campanha eleitoral, que você foi candidato a vereador, né? Na verdade, assim, eu já venho, assim, tentando... Eu sou professor, né? Sou professor já há 10 anos e eu fazia alguns vídeos na área da educação, na relação de escola. Mas aí, depois, na campanha, né? Fui aquela onda que as pessoas falam, você tem que fazer alguma coisa na internet, né? Não adianta. Só que não dava, não ia. E depois que passou a campanha... Aí eu falei, quer saber? Eu não vou mais mexer com isso, não. Eu vou buscar outras coisas que eu fazia, né? Ler, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. E eu falei assim, depois no final do ano eu falei, quer saber? Esse ano eu vou começar a falar aquilo que eu realmente penso. Que eu não falava, sabe? O meu problema é que eu acho que eu não falava o que era realmente o que eu acreditava. Porque na campanha a gente pensa muito aquela coisa assim, eu tenho que falar uma linguagem para tentar agradar todo mundo, para que as pessoas possam, talvez, votar, né, em você. Então você fica meio em cima do muro. E hoje que tá muito, muito evidente que na política você tem um lado certo e pautas que você defende, né, e uma visão clara, ou, né, não vai. E depois, assim, a coisa aconteceu e tá crescendo, né? Cada dia mais cresce. Acho que já tá chegando aos 155 mil. Legal. A polarização política te ajuda nisso? Com certeza, né? Eu acho que hoje, assim, hoje eu vejo muito... Eu estou vendo aí os futuros candidatos aí a governo, né, os candidatos aos cargos próximos aí, falar assim, a polarização é uma bobeira, tem que acabar com isso, né? Eu penso que não, sabe? Eu acho que a polarização sempre existiu, isso sempre aconteceu, né? E a gente vê, por exemplo, ainda mais agora evidente com os Estados Unidos, né? Essas falas do Trump aí, de forma tão assim enfática em relação àquilo que ele acredita, contra aquilo que, né, o outro lado pensa, tá mais que evidente que a polarização ela tá aí e ela vai continuar. E o que eu vejo, assim, né, e até foi uma coisa que eu parei para analisar muito lá atrás, que assim, a polarização, eu acho que as pessoas elas precisam de ter alguém que elas vão acreditar e vão olhar e falar assim, essa pessoa ela vai tentar fazer aquilo que eu gostaria de fazer e eu não vou fazer. Eu gosto muito daquela... Eu gosto muito de ver, assim, por exemplo, as passagens bíblicas não apenas como um fator religioso, mas como um fator histórico e político, né? Mas, por exemplo, o fato de... pode até ser uma viagem aqui, né? Mas o fato de as pessoas quererem Barrabás solto e Jesus preso, penso que é porque eles viam em Barrabás essa possibilidade mais de uma mudança, de uma pessoa que teria mais coragem de fazer a revolução ali. E que, na verdade, para isso você tem que matar alguém, né? E matou o Cristo. Que é, na verdade, o que na política a gente faz, né? Você vê, por exemplo, a eleição do ex-presidente Bolsonaro. O que foi? Foi uma galera que estava ali, né, desacreditada, né? Achando que ninguém mais ia dar solução para nada. E você vota em alguém que vem com um discurso que vai ser o salvador, que vai ser a solução para tudo, que vai dar a resposta para tudo. E eu acho que isso é uma coisa que eu tento, na verdade, quando eu tento fazer os vídeos, os conteúdos, eu tento mostrar para as pessoas que isso também não existe, né? Eu acho que não existe esse salvador para tudo, essa pessoa que vai resolver o problema. Até porque o problema é muito complexo, né? Os problemas são complexos. Mas aí, eu acho que a polarização ela é isso, né? Ela não adianta a gente querer fugir. Esse discursinho de que, acabar com a polarização, isso aí ela sempre vai prevalecer um lado. Esse negócio do meio termo, tem que ser centro. Papinho, né? Tanto que um dos motivos que eu vejo também da eleição foi porque eu acabei até fazendo uma escolha errada, né? Por exemplo, eu tava no PT e eu fui... eu acho que na rede acaba sendo um partido que vai... Até para ter mais espaço, né? Aquela coisa dos cálculos eleitorais lá. Daí eu falei assim, vai ser melhor. Mas no fundo,
As pessoas que votam no PT não votam na rede. As pessoas que não votam no PT não vão votar na rede. Então, fica naquela situação, né? Você fica assim, você fica meio perdido. Agora, por exemplo, que você dá uma cara e fala assim, não, eu sou isso, né? Eu sou esse lado, eu sou essa pessoa. Eu acho que tudo fica mais fácil. Até mesmo pra gente pensar, né? Pra gente tentar organizar as ideias. Você acha importante a pessoa falar, eu sou dessa cor, mas não contempla, isso você não contempla o tipo assim, o bom senso, o armistício, o diálogo. Você acha que tem que ser extremo, oposição sempre um ao outro? Porque eu vou te dar um exemplo. Você falou da rede. A rede de Maringá está na mão do Carmo, que é do União. A Walter Viana, que está no estadual da rede, é assessor do Ricardo Barros. Foi secretário dele. E começou lá atrás como petista. Né? Então, é uma mistura tão complexa que eu acho que se você puxar para um lado, não vai, porque esse aqui estava aqui, agora está aqui. Não é estranho? Alguma coisa da filosofia explica isso? Eu penso que nesse caso em específico, assim, até essa foi feita uma federação, né, naquele momento ali, que foi a Rede, o PSOL, o PC, a Rede, PSOL e teve mais um partido que eu não lembro agora. Mas é assim, e aí se, né, apoiou na majoritária o prefeito que era o Humberto. Então assim, qual era a minha leitura? Bom, se vai estar junto com o Humberto, se está junto com os outros partidos de esquerda, bom, a gente está todo mundo junto, né? A minha ingenuidade política me levava a crer nisso. Só que depois a gente vai entendendo, né? Fala, pô, não, mas não é bem assim, né? A questão ela é... Né? A rede, por exemplo, a nível nacional é uma coisa, a nível estadual é outra, a nível municipal é outra. Mas eu vejo que eu não acredito nessa polarização cega, por exemplo, assim. Né? E aí para falar nisso, a gente tem que entrar em assuntos, por exemplo, talvez que eu acredito, né? Em questões ideológicas e tudo mais. Mas eu acredito sim que quando a gente fala, por exemplo, assim, que tem que parar com essa polarização entre direita ou esquerda, ou entre PT e Bolsonaro, ou Lula e Bolsonaro, né? Eu acredito que... Eu acho que isso aí, pra mim, não existe. Eu acho que tem que ter essa polarização mesmo. E ela vai continuar. Não é eu que tô falando, mas ela é o mundo, né? Você pega em todos os países aí agora que tá sobressaindo a direita, né? Você pega em Portugal, você pega em outros, né? Na Europa, você pega nos Estados Unidos. A direita ela tá crescendo porque talvez a esquerda ou levaram as pessoas a acreditar nisso, né? Não, vamos tentar aqui dar uma organizada. Mas com essa galera não tem muita conversa não, sabe? Não tem muita conversa. Né? Não tem muita conversa para essa galera dar um golpe. Não existe conversa. Né? Vamos tentar dialogar? Não dá muito, né? Não tem muito diálogo. Mas eu acho que isso aí, pra mim, assim, em questão política, eu acho que eu sou, em relações a partido, eu digo, né? Eu tenho um pouco de ingenuidade política, assim, né? Eu sou um pouco ainda... Talvez eu sou um pouco fiotão, né? Diria assim, porque você que é uma pessoa mais experiente nessa área, talvez, assim... Né? Hoje, depois que passou a eleição, que eu fui ver fazer essa leitura, né, da rede, né? Que é um partido que... Né? Não tem nenhuma ideologia de esquerda em Maringá, não tem nenhum, né? Tanto que foi até engraçado, porque logo ali antes do final ali das candidaturas de marcar mesmo o dia para fazer o registro, né? Os dirigentes que estavam ali, tudo abandonou o barco e foi para outro partido, acho que foi pro partido do Ulisses, né? E assim, eu acho assim, deve ser comum, né? Mas não, né? O negócio é muito mais complexo. Tem muito mais jogo por baixo do pano aí. O PT agora mudou de direção aqui, mas ninguém mais ouve uma coisa e tal. Mas em nível estadual existe aí o segundo turno, o Arilson de um lado, o Zeca Dirceu de outro. Você mesmo não estando filiado Você não está afiliado? Tô filiado. Tá afiliado? Tô. Oh, beleza. Já votou? Já votei. Então, você torce para quem? Olha, eu não tenho nenhum problema de colocar um lado, assim, né? Eu, desde sempre, marquei e falei que estava com o Zeca, porque eu não sei se... Foi assim, uma pessoa me perguntou um dia lá, né, com quem que você tá? Eu falei assim, eu tô com o Zeca. Eu falei assim, tô com o Zeca. E depois eu votei, e agora é o segundo turno, mas assim, eu penso que
o interessante do PT é isso, sabe? É você trazer um ato democrático e tentar fazer esse processo democrático até mesmo na escolha do presidente, né? Porque não é simplesmente o cara vai lá e falar assim, ó, né, vai lá e aceita lá alguém, entra aí, né, um chefe aí e controla aí por um tempo, ganha um salário. Não, né? É todo um jogo, é toda uma conversa, é todo um ato ali que eu vejo que isso para mim é uma coisa que tem muito valor, né? Tive com o Arilson semana passada, a gente trocou muitas ideias, assim. E na verdade é o que eu falo, né? Eu quero muito contribuir, sabe, o Rigon? Eu vejo que a gente fala muito assim, né? A esquerda não sabe se comunicar. Isso é uma coisa que me intriga muito, né? Assim, a esquerda não sabe se comunicar, não sabe falar direito. Cara, mas para se comunicar do jeito que essa galera da direita se comunica, não tem como, né? Aquela conversa do presidente Lula com o Mano Brown, né? Cara, não tem como, né? Eu tô montando um texto lá para falar de um vídeo que alguém fez, acho que em Santa Catarina, um vereador fez. Eles pegam uma matériazinha não sei se eu posso falar aqui o nome de emissoras. Pega lá o nome de uma matéria da Gazeta do Povo, o título da matéria, e eles fazem um vídeo em cima do título da matéria, que é aquela matéria que saiu que o Lula pede ao STF para que cancele todos os processos judiciais, né, a nível daquele desvio do INSS. Mas, na verdade, a questão é muito mais complexa. Não é que ele não quer que os processos sejam julgados e investigados, mas ele não quer que o sistema judiciário fique abarrotado de processo, que cada processo tenha um valor diferente, que o governo quer que o Estado não consiga pagar. Simplesmente isso, mas que vai pagar, que vai, né, indenizar as pessoas. Quer facilitar, inclusive. Exatamente, quer facilitar. Mas aí o que eles fizeram? Pegaram aquele título, nem abriram a matéria, pegaram o título e começaram a falar lá, olha que absurdo, né? O Lula não sei o quê. Então, assim, para você que tá num embate político e que tem um projeto tentando pensar numa sociedade diferente, num modelo de sociedade diferente. Claro, eu tenho várias críticas aqui ao presidente Lula, ao PT, mas, cara, é impossível você conseguir combater nesse sentido. Então, eu vejo assim, né? É difícil a fala deles, a maneira como constrói o argumento, é muito difícil, porque é aquilo que a gente usa na lógica, né? Na lógica, um dos principais problemas da filosofia é combater as falácias, porque as falácias, elas são construídas dentro de uma estrutura lógica que é difícil de você desconstruir, porque ela parte de um pressuposto racional. Então, quando o cara usa aquilo, fala, pô, mas tem um título da matéria, faz uma ligação, tem uma música que emociona, tem uma ligação ali com uma imagem do presidente Lula preocupado. Então tem toda uma influência ali psicológica que é difícil. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade hoje, até voltando a falar lá, falei com o Arilson, né? O Arilson tem uma visão muito interessante nisso, em relação a pensar o partido, pensar o projeto de esquerda a nível maior, que eu acho que, né, o PT está tentando fazer isso, mas está tentando, mas não consegue. É como a gente consegue estruturar isso nas plataformas, né? Na internet. Você vê, por exemplo, lá o Nicolas, né? Ele consegue fazer isso de uma forma... Cara, o cara explode, né? Claro que a gente sabe, tem todo o investimento por trás, tem todo, né, a influência por trás, mas ele tem principalmente a construção desse argumento que é difícil de você combater. Então, eu acho que uma das coisas que os vídeos que eu tenho feito também têm chegado para as pessoas... É que eu tenho tentado mostrar para as pessoas de uma forma simples coisas complexas. Porque a política, ela parece que ela é feita para ser complexa, né? Para ser difícil, para ser complicada, chata. E aí, quando eu vejo, por exemplo, a forma que eu tento pensar, assim, tento estruturar, é para tentar pensar assim, pô, e como é que meus alunos lá do ensino médio eles vão entender? Como que aquelas pessoas... Que é engraçado, né, Igor? No Instagram, a gente consegue mais ou menos ver o horário que tem muita gente vendo ali o seu canal, né? O seu perfil. E o meu horário mais, assim, ápice é 6 horas. Por quê? Porque eu pensei a hora que o pessoal tá saindo do trabalho. Que é a hora que a pessoa tá indo pegar um ônibus, ou tá saindo do trabalho. Ou seja, então imagina, a pessoa passou o dia inteiro trabalhando. Provavelmente a pessoa, ela não vai ficar o dia inteiro pensando, refletindo. Mas naquela hora, ela vai sair, vai parar para pensar. Então, meu vídeo tem que tentar falar com ela naquele momento. E isso tem dado muito resultado, tem dado certo. Então é uma estratégia, na verdade, né?
Na verdade, é desconstruir a mentira muitas vezes, né? Porque você consegue construir uma mentira, às vezes está com base sólida, né? Às vezes é só um pedaço que é de verdade, que é de concreto, o resto é tudo invenção, né? Mas você estava falando que a direita sabe se comunicar, e houve recentemente o lance da esquerda fazer o tal da mamata no Congresso, que deu uma repercussão danada nas redes sociais. E o pessoal reclama, o pessoal de direita reclama as redes sociais só para eles, como só se eles pudessem fazer os ataques, né, eventuais explicações. Como é que você viu essa... Foi uma enxurrada, né, de material, principalmente feito com inteligência artificial. Você fala do pessoal da direita, da esquerda, né? Da esquerda contra a direita. É. Eu vejo assim, eu acho que eu tenho visto, principalmente agora, eles têm feito assim uns posts de carrossel, que você vai passando pro lado, e eu acho que o que eles perceberam, né? Eu acho que assim, cara, porque vamos falar bem a verdade, você até colocou lá no título, né? Influencer de Maringá. Eu sou um pouco avesso a essa ideia de influencer, porque eu acho que eu vejo que isso causa muito mais prejuízo do que mais benefício, né? E de várias reflexões que a gente poderia fazer. Mas eu vejo depois também que criou isso, eu vejo pelos meus alunos. Eu pergunto pros meus alunos assim, o que vocês querem? Vocês querem ser quando, né? O que vocês querem ser da vida? Ah, professor, eu quero ser influencer. Como se influencer fosse uma profissão, né? A minha profissão é ser influencer. Eu sou um pouco ao contrário, assim, de pensar isso. Mas uma coisa eu tenho que assumir. Quem produz conteúdo, quem tá na internet, não tá na internet porque não quer ser visto. A pessoa tá porque ela quer ser visto. Quando eu faço um vídeo, eu não faço assim, se der certo, bom, se não der, não. Eu quero que seja visto, eu quero que seja compartilhado, eu quero que seja muito comentado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a esquerda, até então, as pessoas, parece que, a impressão que eu tenho, assim, principalmente as pessoas mais velhas, parece que não tinha muita essa ambição, sabe? Eu quero... É você, por exemplo, né? Eu não tô muito preocupado com isso, né? Deixa aí. Só que eu acho que quando você começa a fazer um negócio, que começa a dar esse engajamento, e para mim, por exemplo, eu confesso que eu não tinha essa ambição, mas eu tenho que assumir que isso também é bom. Alimenta um pouco do seu ego, né? De falar, eu fiz um negócio que está sendo visto, que está sendo compartilhado, que as pessoas estão comentando. Então eu penso que agora a esquerda, ela tá tentando, ela chegou a esse ponto. Eles começaram a ver, poxa vida. Porque até agora tudo que está acontecendo é tudo tentando se defender, tudo tentando se defender, tudo tentando se defender. Aí agora quando você coloca, né, um problema sério, que é o problema da desigualdade, o problema das injustiças tributárias que a gente vive, do problema do 1%, né, ganhar o tanto do que 99%, né? E assim, é uma coisa absurda. 99% pagar o imposto em cima de tudo aquilo que é o salário base ali, o mínimo, para que aquele 1% possa, né, ter isenção de jatinho, isenção de iate, pagar, né, isenção de jet ski. Então, assim, é uma coisa que hoje eu acho que quando a esquerda entendeu isso, e aí eles começaram a ter esse gostinho do compartilhamento, do like e tal, eu acredito que agora eles falam, agora vamos fazer esse negócio acontecer. Só que eu acho que eles estão abusando muito da ideia da inteligência. Por quê? Porque é igual, né, a música. Você usa muita produção, muita coisa muito computador, as pessoas sentem aquilo, as pessoas sentem que não é real. Então eu vejo que é preciso agora ter um meio termo agora, né? Porque eu vejo, Rigon, o grande problema de um vídeo, e aí eu acho que assim, eu posso fazer 1000 críticas aqui ao Nicolas Ferreira, mas uma coisa a gente tem que saber, cara, que eu acredito que não é ele. Mas ele tem alguém por trás ali, né, que na internet, na internet a gente chama de copywriter, né? Que é o cara que vai construir o roteiro. Para mim isso é o mais importante. Então assim, a imagem é importante, o áudio é importante, ter uma boa, né, representação, uma boa apresentação é boa, é legal, é. Só que o que mais importa é o roteiro. É você ter que a esquerda dificilmente eles conseguem fazer isso. Por quê? Primeiro porque não tem estrutura. Segundo, porque a gente normalmente faz assim, eu até brinco assim, com as pessoas que me acompanham, né? Falo assim, eu faço às vezes vídeo, cara, no intervalo que eu tenho quando eu tô numa aula para outra. Eu começo a escrever, né? Porque eu escrevo, eu monto uma estrutura e depois eu vou
mais ou menos organizando, pensando na fala e pensando na produção, e depois eu gravo. Mas para fazer tudo isso demora, não é um negócio simples. Quando você já tivesse alguém que escrevesse, alguém que pudesse fazer a edição, alguém que pudesse fazer a gravação. Sim. Mas eu vejo que assim, agora, eu acho que a esquerda está num momento bom porque ela agora está pautando o assunto, né? Esse assunto do fim da escala 6x1, né? Dessa questão dessa injustiça tributária que a gente vive, que tá mexendo, né? Uhum. A galera não tá gostando disso aí, né? Eu estive no final de semana com um político daqueles tradicionais em Curitiba, sempre foi centro-esquerda e tal, mas sabe como é que é? Aí ele reconheceu que foi a grande tacada, tem que reconhecer que o pessoal do Lula acertou essa coisa de mostrar desigualdade. Que é um discurso antigo, mesmo da época quando existia só MDB e Arena, a questão da desigualdade, a má distribuição de renda, isso pega as pessoas, né? Acrescentando, eu trabalhei minha vida inteira em jornal, então assim, na minha cabeça, o que importa é o conteúdo. Já para a internet, para as redes sociais, é a questão da criatividade também. Né? E como é que acontece isso? Você falou que grava nos intervalos. Muita coisa. Mas você perde muito tempo fazendo isso? Eu perdia mais. Hoje, assim, o que eu faço? Como eu não tenho tempo, né? Quem me conhece, eu tenho 3 filhos, né? Eu dou aula 40 horas semanais, eu tô fazendo direito ainda, tô no 4º ano de direito. Então, assim, não tenho tempo, assim, falar, olha, você tem um tempinho ali, uma tarde. Não tenho. Então, o que eu faço? Eu tento usar o tempo que eu tenho ali, entre uma aula e outra, entre o almoço. Às vezes eu tenho um tempinho do almoço. Esses dias até eu achei engraçado. Eu fui levar uma filha no médico. E aí eu tava esperando ali, né? Ela ser... Não, mentira. Não foi a minha filha, não. Fui eu mesmo. Eu fui no médico. E eu tava ali esperando. Cara, enquanto eu tava esperando, o que eu tava fazendo? Eu tava ali escrevendo um roteiro. E aí eu tava... Que eu vou ser sincero também. Eu uso a inteligência artificial, às vezes. É isso que eu ia falar assim, pô, é só jogar lá. Não. Eu pego... Eu trabalho em cima. O que eu faço? Eu monto uma estrutura e peço uma sugestão pra inteligência artificial. E aí eu vou analisando, por exemplo. Isso aqui eu acho que dá bom, isso aqui não. Eu vou estruturando. Mas eu faço, às vezes, assim. Eu faço à noite. Se você ver meus vídeos, por exemplo, grande parte deles eu gravo em casa à noite. Eu gravo à noite. E eu aprendi um modelo assim. Eu tava falando com o Caio, que tá aqui comigo. Sabe, que às vezes eu acho que hoje as pessoas elas não querem uma coisa muito perfeita. As pessoas não querem ver essa coisa muito produzida, sabe? Aquela coisa muito certinha. Então, assim, a inteligência artificial, ela é interessante, mas ela vai cansar, você vai ver. Porque ela não tem a capacidade, por exemplo, de ter uma imprevisibilidade, sabe? Ela não tem essa capacidade, né? Tô aqui conversando, mas pode o copo cair aqui. Exato. Caiu, molhou. Pode cair, por quê? Porque é imprevisível, né? Agora, a inteligência vai chegar um momento que eu acredito que a galera vai saturar também, tá? Então vai ficar cansativo, vai ficar chato, vai ficar... E aí até no roteiro, porque o roteiro também ele vai estruturar sempre de uma forma muito parecida. Ele não vai ter essa criatividade para bolar uma coisa diferente. Coisa que nós conseguimos, né? Tipo aqueles apps de mudança de rosto que você podia... Chega uma medida que aquilo já não te interessa mais, não chama atenção, né? Aí você tem que procurar alguma coisa nova, sempre está aparecendo. Tem esse tal de trade, o Gilmar Ferreira sempre fala nisso, mas Trade, né? Todo mundo copia, quer dizer... sei lá, eu ainda sou pela criatividade e acho o seu material muito criativo, né? Na verdade, Rigon, essa questão da trend, ela é sempre aquela coisa assim, ela é passageira. E o que acontece? Normalmente, quando as pessoas elas viralizam numa trend, elas tendem a cair. Por quê? Porque ela não se sustenta, né? E aí eu vejo que essa onda e aí eu tenho uma coisa que eu falo assim, né? Por exemplo, uma das críticas que eu faço hoje é uma crítica que é difícil de fazer. Por quê? Porque você vai contra todo um sistema. Né? Quando a gente vê, por exemplo, agora né, o governo e a grande parte da esquerda, acho que toda a esquerda está falando sobre essa questão dessas reformas e desse embate contra os privilégios e a questão do fim da escala 6x1. É porque se a gente parar para ver, toda a nossa sociedade, né, a gente é construído pelo sistema capitalista. Então, o que é isso, no fundo, ao meu ver? É tudo o que o capitalismo produz. Então, por que a minha crítica ao capitalismo é uma crítica que ela eu falo que é uma crítica, não uma crítica tão simples. E talvez as pessoas não entendem.
Porque tudo isso que é produzido, ela é produzido com uma intenção. Eu tenho que produzir uma necessidade para vender uma solução. Eu tenho que produzir algo que seja escasso para vender algo que possa suprir aquilo. E se não for assim, esse sistema não se perpetua, né? Como que a gente faz o sistema perpetuar se não? Eu tenho que produzir cada vez mais necessidade para que as pessoas possam consumir aquilo, né? E essas trends, a inteligência artificial, no fundo, para mim é isso, né? Você tem que criar cada vez mais uma necessidade para você ter alguém para comprar, né? A inteligência artificial, o que eu acho interessante é que assim, ela te dá um certo vício ali, só que depois ela te limita. Ela fala assim, não, agora não dá para você mais, ó, aqui você tem que pagar. Se você quiser, você tem que pagar, né? Então, no fundo, o que é isso? Se não é um sistema que... Ah, mas você é contra o... Não, eu não sou contra, por exemplo. As pessoas não entendem, né? Por exemplo, eu vejo assim... Quem é de esquerda ou quem se identifica com a esquerda não é contra as pessoas ganharem dinheiro. Eu acho que é pelo contrário, né? As pessoas têm que ganhar assim. Mas o que eu acho que não pode ter é essa disparidade tão grande, né? Essa coisa tão absurda, né? Então, as pessoas até perguntam assim, tem muita gente que te critica, mas uma das pessoas que mais me criticam hoje em dia são os meus próprios amigos, né? Por quê? Porque sempre me criticaram, sempre falaram de mim, ou sempre, né, por trás falavam, mas agora porque eu assumi mais, né, pelo menos aí há uns 8 meses, né, quando eu comecei realmente a fazer esse trabalho na internet, deixou mais claro, né, a minha posição, as pessoas elas não gostam. Por quê? Porque elas acham que você está contra elas. Mas não, eu tô contra esse modelo de uma sociedade que para que você se sobressaia, você vai ter que ter alguém que se ferre. Fala, não, né? Não é não, né? Eu até vi uma inteligência lá, criaram um videozinho, que é muito legal também, que a galera, Igor, eles começam a me mandar, né? Então eles vêem um videozinho lá, ó, olha aqui, comenta aí, fala alguma coisa, né? E é assim, eu não consigo fazer, porque não dá tempo, né? Porque por causa disso, que você tem que pensar, analisar. Mas tem um videozinho que fala assim, o cara com a camiseta do Bolsonaro, não sei se você viu esse vídeo, e ele fala assim... O que é o seu sonho? O meu sonho é ser empreendedor, é ganhar muito dinheiro e fazer muito sucesso. Daí tem um menino com a camiseta na estrela do PT, né? Qual que é o seu sonho? É ferrar com a empresa dele. Já viu esse videozinho? Não. É ferrar com a empresa dele. Mas olha só como que a construção da ideia é muito interessante. Então, eu sou... E aí é bem assim também. Eles colocam o menino do Bolsonaro lá, o menino loirinho e tal, e o Lula, um menino negro. Camiseta amarela, né, imitando a seleção brasileira, camiseta vermelha imitando esses movimentos sociais, essa coisa sindical. E aí ele fala, meu sonho é ser empreendedor, é empreender, é ganhar dinheiro, é prosperar. O sonho do menino do Lula lá, o meu sonho é ferrar com a sua empresa. Porque a ideia que se tem é essa, né? Que a esquerda ela não quer fazer com que as pessoas prosperem, né? Veja, mas... A questão que eu faço sempre com meus alunos mas eu vou prosperar, mas em que preço que eu prospero? Qual é o preço da prosperidade? É o que a gente viu agora nas últimas eleições de Maringá. Teve vários aí que entraram para vereador. A questão é, mas qual é o preço que eu pago para entrar? Tem um preço, né? Eu tô sujeito a pagar esse preço. Agora sim, se for para prosperar, mas tendo que explorar o outro, destruir o outro, né? Uma coisa que eu falo muito com meus alunos a gente fala muito nessa coisa do capitalismo, assim, às vezes até dando exemplos muito, muito amplos, assim, vamos pensar a China, né? Ou vamos pensar lá o cacau que é produzido na Suíça, o chocolate que é produzido na Suíça, que vem o cacau lá da África e bababá. Não, mas eu penso na nossa vida prática, Rigon. Eu dou aula numa escola pública, uma escola periférica de Sarandi, uma escola carente, e que, assim... A maioria dos pais dos meus alunos trabalham cuidando dos filhos dos outros. Eles não têm condições de cuidar dos próprios filhos. Aí você chega na escola, é claro que vai ter problema. É claro que você vai ter dificuldade. Eu falo assim, quanto tempo você fica com seu pai? Ele falou assim, quase nada. Porque minha mãe ela sai de casa cedo, eu estudo à tarde, eu acordo 10 horas, eu tomo banho, como alguma coisa e vim pra escola. Eu saio da escola às 5h30, chego em casa às 6 horas... Eu como alguma coisa, durmo. Minha mãe chega, não tem tempo porque ela, né, chegou do trabalho. Ela vai chegar, vai dormir, pro outro dia acordar e fazer a mesma coisa. É claro que essa criança vai dar problema na escola. Claro que ela vai ter, né? Ela vai ter dificuldade de aprendizado, né? Claro que ela vai ter. Por quê? Porque provavelmente a mãe daquele menino vai estar passando a tarde inteira cuidando de outra criança, que não é filho dela, né? Que alguém vai ter condições ali, vai, né?
por vários motivos, para pagar ela, para dar um dinheiro para ela, porque ela precisa daquilo. A questão é assim, eu sou contra essa pessoa, que daí entra em outros detalhes, mas eu sou contra essa pessoa trabalhar fora. Mas veja que esse nosso sistema, ele é muito mais complexo para arrumar uma solução. É a mesma coisa da violência. Eu lembro que teve uma conversa aqui naquele debate dos prefeitos. Teve um candidato aqui a prefeito que ele falou: para resolver o problema do morador de rua é simples. É só chutar tudo. Eu sendo prefeito, não sei se você vai. Se quiser, eu falo o nome, não tem problema. Quem que é? Seu amigo. Aí ele falou assim: não, eu resolvo o problema, é só chutar todo mundo da rua. Veja, para problemas complexos é muito. Aí foi um vídeo que eu fiz, né? Veja, se você tem um sistema de segurança da cidade, você tem sistema guarda municipal, polícia militar, polícia civil, polícia federal, você tem guarda contratado patrimonial e você não consegue resolver esses problemas mais simples, né? De roubo de fio. Ou então, peraí. Ou então esses ladrões de fio, eles são muito bons, que a gente vai ter que tirar o chapéu para eles ganhar um prêmio. Ou o sistema de segurança não é falho, ele é furado. Tem que pensar, né? Só que veja, para as pessoas entenderem isso é complexo, porque é muito mais fácil você atacar, como o nosso querido prefeito lá falou, vamos bater em todo mundo. Por quê? Porque para resolver o problema é muito mais complexo, e é complexo. Porque o sistema por trás é muito, muito sério. A estrutura que se criou para todo esse sistema de segurança, já parou para pensar que se acabar a violência, isso acaba se tornando um grande problema? Sim. Já parou para pensar que se acabar os assaltos, todas as empresas de segurança criam um colapso no sistema? Então olha que coisa louca, que se você parar para pensar, a violência ela acaba se tornando algo para esse sistema importante. É um negócio. Né? Não é um negócio que acaba sendo frustrante? Você pensar que às vezes a gente fica com tanto discurso aí. Tem um autor que eu gosto muito, ele tá na França. É um professor, ele é um pesquisador. Ele chama Gabriel Feltran. Não sei se você já ouviu falar. Ele estuda o PCC. Ele faz um estudo sobre o PCC. E ele faz um estudo, e ele tem é uma área do direito, chama de criminologia, e entra dentro dessa área. Uma das áreas que eu mais gostei foi uma disciplina que eu fiz com um professor, deixa eu lembrar o nome dele agora, Marcos, professor daqui era professor da PUC. Marcos, eu só não lembro o sobrenome dele. Mas é um estudo interessante, que ele fala assim, que a violência, Rigon, ela acaba, não é por incentivos sociais, não é educação. A violência que eu digo assim, essa violência do crime. Eu vou falar uma coisa e é uma coisa pra gente pensar, tá? Mas é uma coisa interessante, que é um estudo que ele faz. Que a violência acaba quando esses grupos rivais, eles estão em controle. Eles têm um controle. Não adianta falar assim, foi por causa dos incentivos sociais que a coisa melhorou. Não existe dados para isso. Foi por causa da educação. Não. Mas quando esses grupos rivais, e quando a gente fala de grupos organizados, eles estão num certo controle, eles não estão em rivalidade. Porque se você parar para pensar, isso é a tese que ele defende, né? Toda grande confronto que tem nessas grandes cidades, que Maringá é uma cidade um pouco diferente em relação a isso, mas a gente vê que é quando esses grupos estão em confronto. Em questão de ocupação de espaço, em questão de drogas. Então, todo esse confronto econômico. E veja, e aí vamos voltar ao assunto. Não é um problema pensando no problema social, não, é um problema econômico. Quando eles estão apaziguados, esses índices de violência diminuem. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Porque se a gente pensar em políticas públicas, principalmente quem é dessa área, e eu particularmente me interesso muito por isso, eu gosto muito disso, a pessoa tem que pensar mais amplo, né? Será que fazer só esses... né? E foi uma das críticas que eu fazia muito desde a primeira gestão do Ulisses. Porque quando eu tava lá lá no começo lá, você acompanhou também, eu acho, esse momento. Né? Mas eu lembro que qual que era o lema do Ulisses? O principal lema era devolver Maringá pros maringaenses, você lembra? Sim. Eu lembro até hoje, lá no dia da vitória, ele tava lá no caminhão de som, olha, nós vamos devolver Maringá aos maringaenses. Eu falei assim, cara, agora
bateu, né, na mesa. Falei, agora... Cara, e o que aconteceu, né, no fundo? A gente viu, né? No primeiro ano já uma licitação de Natal Encantado, né? Com aquelas coisas assim que você fala assim, meu Deus do céu, né? Umas coisas absurdas. Aquilo que a gente tentou, assim, e que eu pensava que ia fazer, né? A mudança estrutural mesmo, né? Uma mudança de estrutura, né? Quando eu falo mudança de estrutura, pô, Maringá é uma cidade boa. Alguém pode falar assim, não tem nada pra fazer. Tem muita coisa pra fazer, cara. Né? Absurdo você olhar, por exemplo, pra esse sistema nosso de saúde, né? Numa cidade, como se diz, uma cidade boa. Cara, tem 8 mil pessoas na fila para fazer um exame de oftalmológico. É um absurdo, né? É um absurdo você pegar, por exemplo, no sistema... Meus filhos estudam na escola pública, Igor. Mas assim, eu fico intrigado, porque é um absurdo, né? As escolas estão do jeito que a gente tá vendo, cara. Tá faltando óleo de cozinha, né? Então, assim, uma cidade que tem um orçamento de 3 bilhões... Peraí, né? O que tá acontecendo? Mas por quê? Porque você não... Porque a intenção, ela sempre vai ser essa, não vai ser uma mudança estrutural. Daí é uma outra coisa que eu falo muito, assim, as pessoas às vezes não entendem, né? Poxa, olha, eu não sou... Meus filhos estudam na escola pública, mas vamos pensar que meus filhos estudassem na escola... Tem uma filha... Eu tenho 3 filhos, uma estuda na escola particular já, porque ela já tá no... Ela tá um pouco mais velha. Mas vamos pensar, se a escola pública ela fosse boa, se os hospitais fossem bons... Você já parou pra pensar, cara, que as escolas particulares elas não podiam fazer o que elas quisessem? Quando eu for vai pra uma escola particular hoje, qualquer escolinha, e vai lá ver. Eles falam assim, ó, a mensalidade é essa, o lanche é esse, o uniforme é esse. Se você não quiser, tá bom, paciência. Por quê? Porque você vai falar o quê? Ou você não vai, ou você vai, né? Eu acho que ainda... você vai pro público. Então, assim, é a mesma coisa do hospital, né? Você vê, por exemplo, hoje os planos de saúde. Né? Eles fazem o que eles querem. Por quê? Porque você não tem competição. Agora, se o sistema público funcionasse, se a escola pública fosse boa, se os hospitais fossem bons, cara, os planos não podiam fazer o que eles quisessem. Eles não iam fazer, né? Você ficar lá esperando ou pagando caro por um sistema que também é ruim. Então, eu acho que a gente precisa aprender, principalmente quem tem plano, que a gente acha assim às vezes, né? Mas quem tem plano não se preocupa. Cara, que se preocupa, cara. Porque se todo mundo se preocupasse, não tem problema você ter plano. Maravilha, você pode pagar. Mas também as pessoas não podem fazer o que elas querem, né? Eu acho que esse é o embate. Falei bastante, né? Fala um pouco aí. Até fez eu lembrar do Flávio Dino falando a questão do iPhone, né? Porque a esquerda quer iPhone. Não, a esquerda quer que todo mundo tenha iPhone, né? Essa é a diferença do socialismo pro... Mas é muito interessante que é uma discussão que não vai acabar nunca. Não. E vai sempre ficar no patamar da utopia. Porque o ser humano nunca vai ser aquilo que está escrito que a Bíblia gostaria que fosse. Não vamos ser nunca o paraíso aqui. Então o embate, eu concordo com você, é natural, é diário, é uma briga diária. Cada um faz sua parte, eu acho isso muito interessante. Mas eu queria só dizer que o podcast, o Rigoncast, vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 14h30, disponibilizado da internet, nos canais do Ângelo Rigon e da Jovem Pan FM Maringá. E agora a gente vai ver, só uma pausazinha para ver uns 2 videozinhos aí que fazem sucesso do professor Júlio César. Bolsonaro rouba e não faz nada, enquanto Lula rouba mais faz. Eu adoraria ver aquele plantão da Globo em pleno Jornal Nacional, ao lado do capacho do Bonner, falando para todo o Brasil que só você tem as provas que ninguém mais achou contra o presidente Lula. Nem o Ministério Público Federal, nem a PF, nem o FBI, nem a CIA, nem todo o aparato investigativo do país e do mundo foram capazes de achar algo, mas você foi. O mundo capitalista e imperialista todo interessado em achar algo contra o presidente Lula não foi capaz, mas você foi. Uau! Faça isso, procure a Globo, você vai ficar rico e famoso. Eu te desafio a fazer isso, seu mané. Sou brasileiro e tenho vergonha de ter um presidente analfabeto e corrupto. De quem que você está se referindo exatamente? Do Fernando Collor, do Michel Temer ou do Jair Bolsonaro? Porque se for do Lula, você está enganado, viu? A história dele é um verdadeiro milagre. O Lula nasceu no sertão nordestino, um dos lugares mais pobres do Brasil. Cresceu passando fome, comendo lagarto e sopa de cacto. Ainda quando criança, mudou para São Paulo em um caminhão pau de arara junto da sua mãe Dona Lindu. O primeiro milagre do Lula foi estudar no Senai, uma das melhores escolas do país. Formou em torneiro mecânico, uma profissão respeitada na época. Depois, ele tornou-se líder sindical.
como presidente dos metalúrgicos do ABC, comandou greves históricas e conquistou direitos trabalhistas. Ele conseguiu unir a esquerda e entrou na política. Perdeu 3 eleições presidenciais, mas na quarta venceu. Como presidente, o Lula promoveu a paz social, dialogou com seus adversários e ganhou reconhecimento mundial. O menino pobre do Nordeste virou um líder global, tirou o Brasil do mapa da fome e criou 500 universidades e institutos federais. Sim, o analfabeto construiu mais escolas e universidades que todos os presidentes anteriores juntos. Foi preso injustamente por um juiz que tentou incriminá-lo de todas as formas por um triplex e um sítio que não eram dele. Ficou 1 ano e 7 meses na cadeia e na prisão soube da morte do seu neto. Para você, que teve acesso à educação e comida desde criança, pode não parecer nada, mas Lula fez tudo isso sem ter as mínimas possibilidades. Ele não é um gênio, mas tem um dom, sabe? Bem, retornando aqui à conversa, professor, o senhor vai participar agora em São Paulo, é isso? Vou. Do podcast conhecido. Muito conhecido. Eu fui convidado aí, né, pra participar de um podcast lá em São Paulo, que é A Grande Verdade, vai ser semana que vem. E até foi nesse podcast que teve essa polêmica, né, do Roberto Bertoldo, que falou da questão do Sérgio Moro e depois você repercutiu aqui, né? Quando o Sérgio Moro esteve aqui, acho que esteve aqui nessa cadeira, né? Tava aqui. Aí você repercutiu e aí eu até perguntei pra você, né? Você quer que eu mande algum recado lá, fale alguma coisa? Porque realmente foi um vídeo assim que eu fiquei pensando, né? Cara, que história, né? Aquela história lá do que ele fala lá do Moro, nessa história, porque é uma história antiga, na verdade, né? Parece que ali uma relação antiga, né? Tinha uma relação de amizade, depois parece que se romperam. Na época do Tony Garcia também, que é outro que virou disco, né? O Roberto Bertoldo. Bertoldo sempre foi ligado ao PP, depois mudou. Ele tem uma história meio... Mas não deixa de ser uma história. E acho interessante o senador não ter entrado na... Falado nada, né? Então, não vou brigar com quem puxou cadeia, não sei. Na verdade, ele quis meio que desvalorizar o Roberto Bertoldo, né? Nem sei quem que é ele, né? Louco, cara, porque... Eu não sei, né? Eu acho que teria que falar alguma coisa, pelo menos, né? Comentar. Porque, cara, aquele vídeo lá viralizou. Tá com... Igual uma pergunta que eu fiz pro Sérgio Moro aqui da questão do Reinaldo Azevedo, né? De que página que tava a prova da condenação. Umas 3 vezes ela apareceu aí em sigla. É interessante a internet, né? E ele enrolou e não falou. Ele não fala, né? Ele não fala. Por que será que ele não fala? Então é todo negócio. As pessoas têm que ter um filtro, pensar 2 vezes, mas é utópico. E você sabe que esse vídeo aí eu também usei ele depois. Acho que eu até comentei com você, eu encontrei ele. Porque ele tinha só uma parte e ele tava recortado, mas eu encontrei meio com o original lá. E eu fiz uma edição lá. Foi um vídeo também que deu muito engajamento. Porque as pessoas, assim, criou-se, Rigon, isso em todo mundo, né? Até nas pessoas mais próximas da gente, criou-se essa narrativa aí. Eu falo que é uma narrativa, né? Muito bem montada. Né? O Lula roubou, o Lula mensalão, o Lula roubou o triplex, o Lula roubou o sítio. Tá, eu falo assim, beleza, mas e aí, onde é que tá essas provas, né? Não, mas o louco, todo mundo fala, cara. Tudo saiu no jornal, todo dia, não sei o quê. Tá, mas assim, pra você ter uma... A gente estuda no direito civil, né? Direito real... O que prova que você é dono de um terreno, de uma casa, é um documento. Você pode falar assim, a casa é minha. Mas o que prova, o que dá a garantia para você vender, para você negociar a casa, é um documento. É um documento que é registrado num cartório, né? Que tem lá um título. Então assim, mas cadê esse documento? Cadê esse papel, né? Poxa vida, mas será que eu não conseguiram encontrar nada, cara? Reviraram, não conseguiram encontrar nada. E aí é interessante porque você fez essa pergunta, o Reinaldo Azevedo fez, eu vi alguns outros vídeos de pessoas fazendo e eles falam, mas o processo tem não sei quantas 1000 páginas. É sempre a mesma coisa, né? Aí até que você pergunta, fala assim, mas peraí, mas já perguntou tantas vezes, você não teve a curiosidade de ir lá e... Ele já joga o problema na Petrobras que não tem nada a ver. Nada a ver. Então realmente... Então, assim... O Moro está aprendendo a ser político, mas eu acho que ele começou pela parte errada. Exato. Tem muitas restrições a ele, conheço. Os caras não tem nada a ver. Mas ele é político contra a vontade da mãe dele. É uma coisa que eu respeitaria o desejo da minha mãe. Se minha mãe falasse assim, Ângelo, não seja político, eu não seria, né? Então, no caso dele, não. A mãe dele nunca quis que ele entrasse em política e ele entrou.
E tá aí fazendo esse barulho todo, tem, né? Usou de ser juiz federal e me lembrou lá atrás o escândalo do Banestado, foi onde ele começou a aparecer, Sim. a atuação dele. E realmente tinha um monte de tubarão que sequer foi citado no esquema das contas C5, CC5. Nunca foram citados tubarões que estão até hoje aí, pessoal de televisão, os grandões, entendeu? Então, às vezes, sei lá, a gente tem que se contentar com o que tem, né? Dizem que parece que quem que quer que ele vai nesse âmbito político é a mulher dele, né? Parece que a mulher dele é mais política, assim, ela gosta dessa... Tanto que agora ela tá transferindo o título para Paraná porque vai ser candidata pelo Paraná, né? Parece que ela tem essa ambição, né, da política. Mas sabe que é uma curiosidade? Você pode falar, cara? Uma vez eu fui para São Paulo, eu fui... E aí eu tava voltando, e aí eu fui teve uma palestra lá num evento que eu fui em São Paulo. Teve uma palestra do Moro. Isso foi em 2000 e... Eu tinha acabado de voltar de Portugal. Isso foi em 2012. Não, 2021. Aí, ele estava lá, eu voltando, e eu estava na rodoviária, pegando o ônibus para voltar para Maringá. Encontrei um senhorzinho, um italiano. Ele era um representante de uma multinacional na Itália e estava pegando o ônibus e vindo para Maringá. E falando, eu falei, então a gente tava aqui, eu fui numa palestra ali, daí até por acaso, não sei se o senhor conhece, o Sérgio Moro tava lá, daí ele falou, conheço o Sérgio Moro, um italiano, né? Eu falei assim, então, ele tem uma atuação aí, eu não quis falar nada mal, assim. Ele falou assim, não, eu conheço. Você sabia que ele se assemelha ao juiz italiano lá, que desvendou lá uma onda de... Mãos limpas, né? Eu não lembro, assim... Cara, eu até lembrei disso agora, assim, mas eu só lembrei disso agora que você falou. Eu falei assim, que legal, né, e tal. Ele falou, e eu falei assim, mas depois ele entra na política? Eu perguntei, ele falou, ele entra na política. Eu falei assim, é sério? Eu não sabia, né? Não sabia, não... Ele falou assim, e o problema é que ele entra pra política e depois ele é preso como um dos caras mais corruptos na política. Eu falei assim, nossa, daí ele falou assim, e o Moro é exatamente igual ele. É exatamente a mesma, né, a mesma estrutura formal ali é desse juiz lá. Mas eu penso, sabe, Igor, até pensando nessa próxima já eleição que vai ter aí, né? Eu penso que tem muita coisa que tem que ser esclarecida, né? Nesse ambiente do Sérgio Moro. Tem muita coisa que tem que ser colocada, né, em evidência. Tanto que um dos vídeos que... É interessante, mas um dos vídeos que mais engajam, assim, nas minhas redes é quando eu coloco essas falas do Moro. Até quando ele faz um vídeo falando sobre o que o Bolsonaro fez, todas as falcatruas que ele não deixava investigar e tal. É um dos vídeos que mais viralizam. Porque realmente, assim, as pessoas não falam disso, cara. Você pega, por exemplo, num churrasco de família, você é quase trucidado se você falar assim, não, mas olha, veja bem, né... Não precisa nem falar assim, não, mas me parece que não tem prova. Nossa, você tá maluco, você tá abduzido, né? Você tá sem romper o seu cérebro. É nesse nível, cara. Então, assim, hoje, uma das coisas que eu tenho colocado pra mim, assim, eu gosto muito de um... Não sei se você já ouviu a história do Sócrates, né, cara? O Sócrates da filosofia. O Sócrates da filosofia é um cara muito interessante, assim, porque... Ele foi condenado à morte. E ele foi condenado à morte porque eles diziam que ele estava corrompendo a juventude. O que era corromper a juventude? Era fazer a juventude pensar. Na época, isso nós vamos de Atenas, Grécia, por volta do século IV a.C. E aí ele é condenado à morte, ele vai preso. E aí ele vai preso, e aí o carcereiro era muito amigo dele, assim, porque ele era um cara muito bom, assim. E aí ele vai preso e o carcereiro fala assim, ô Sócrates, por que você não foge, cara? Foge. Ó, a gente deixa aqui a prisão, aqui a cela aberta, você vai embora e vai viver, cara. Ele fala assim, cara, que adianta eu viver, cara? Que adianta eu viver e não poder fazer aquilo que é o correto, que é o certo? Quer dizer, que adianta eu viver e não poder filosofar, né? Que era aquilo que ele buscava. E ele morre, ele toma lá, é veneno na época, ele tomou o veneno e morreu. Mas por que essa história pra mim é interessante, Sócrates? Porque ela mostra essa busca pela verdade. Tanto que daí na defesa dele, ele vai lá, a defesa era feita em praça pública, ele podia contratar lá os defensores da época, lá os advogados, e falar, não, eu vou me defender, porque a verdade, né, eu vou em nome da verdade. Só que aí a gente sabe que a morte dele não foi uma morte legal, foi uma morte política, né?
E aí, assim, é mais ou menos isso que eu vejo hoje, né? Mais ou menos essa é a estrutura que eu tenho, essa leitura da... Pode ser utópica, tá, o Rigon? Sei que você tá com essa cara meio de que, né? Utópico. Mas, assim, eu vejo que é preciso colocar muitas claras essa verdade. E é difícil, cara. É difícil, né? É muito mais difícil você trazer essa... Eu falo principalmente pros meus alunos, assim. A molecada mais jovem. É difícil, cara. É complicado, assim. Até um monte de gente que me critica, né? Fala, vocês ficam aí, né, doutrinando os alunos. Cara, se eu conseguisse ensinar os alunos pelo menos a ler um texto, já tá maravilhoso. Você acha que eu consigo fazer algum tipo de doutrinação na escola, cara? Não consigo, cara. Politizar sim, doutrinar é complicado. Mas eu não... Cara, politizar, né? Trazer, por exemplo, uma reflexão é dificílimo. Dificílimo. Por quê? Porque, cara... Como agora minhas redes começou a crescer, acaba que os alunos ficam um pouco mais assim, né? O professor e tal. Mas só porque, não é porque o que eu falo, mas é porque eles veem esses números como algo, né? Dentro desse espaço deles é um número legal. Mas eu não tô lá ligando. Te ajuda também, né? Te ajudaram, né? A produzir outra coisa. Há uma interatividade, né? Agora menos, assim, porque eu tenho um pouco de medo, assim, sabe? Porque eu sou muito atacado, cara, nas redes, assim. Tem uma galera que fica mandando mensagem, assim, bem baixa mesmo. Então eu não quero também expor eles, né? Eu não acho que eles merecem isso, não. Eu sinceramente, eu não ligo, assim. Eu não tenho essa preocupação, mas com eles eu fico um pouco preocupado, assim. Mas é isso, eu acho que a questão maior, principalmente nesse espaço político, é a gente buscar a verdade, né? E aí que a gente tava falando no começo, mas o que é a verdade, né? Hoje assim, no geral, assim, a vida social, ela tá muito construída em cima daquilo que você quer ver, né, cara? Aquilo que é a narrativa do momento. Então, como é que você constrói isso? Eu acho que, assim, a gente se mobiliza muito mais pelo sentimento, e é o que eu tenho tentado fazer com as pessoas, é se mobilizar muito mais pelo sentimento. Você pode ver, por exemplo, tem muita gente que era bolsonarista e que deixou de ser bolsonarista na época da pandemia. Por quê? Porque alguém da família morreu, porque a pessoa perdeu alguém e que, poxa vida, né, cara? Não poderia ter resolvido, mas poderia ter pelo menos tido um mínimo de consideração, né, cara? Aquela coisa do você ter uma solidariedade com o outro. Então teve muita gente que me fala, assim, que me manda mensagem. Olha, eu até votei no Bolsonaro, mas depois da pandemia eu não... Porque perdeu família, porque perdeu alguém. Não, vou te dar um exemplo local. O Marquinho Merger, que foi vice da Aldilene. Marquinho Merger. Né? Foi vice da Aldilene pelo PP, candidato a prefeito de Maringá. Ele perdeu a mãe dele na Covid. Puta, na vitória, na apertada vitória do Lula, ele estava na minha casa e se ajoelhou quando saiu o resultado e falou, essa é pra senhora. Então, realmente, isso é verdade. E você está sentado num lugar aí que é o Kim Rafael que senta. O Kim, cara. O Kim é outro que abriu os olhos. O Kim, mas eu falo, olha, e até tomara que o Kim veja aqui nossa fala, porque eu sempre fui muito crítico ao Kim, assim. Crítico no sentido, assim, de criticar as ideias, né? Mas agora eu vejo e falo, cara, parece que ele deu um estalo. Mas sabe que isso é engraçado, Igor? Na filosofia a gente fala que o conhecimento... Não sei se você lembra, mas nos nossos desenhos mais antigos, quando a pessoa lá, o Tom e Jerry, ele tinha uma ideia, aparecia uma luzinha, aparecia uma lâmpada assim, uma lâmpada. O conhecimento na filosofia, ela é mais ou menos isso. É como se fosse um estalo. Para pensar, como que a gente conhece algo? É complexo isso, cara. Porque, vamos pensar, se a gente voltar no passado, a gente conhece desde criança, a gente está conhecendo. Só que essas coisas complexas, por exemplo, como é que você, por exemplo, passa a gostar do Palmeiras? Você já parou pra pensar? Às vezes é do meu pai, do meu tio, né? Talvez, assim, isso te influencia, sim, não há dúvida. Mas, cara, mas assim, as grandes coisas da nossa vida estão baseadas em gostos que a gente constrói e a gente não entende por quê. Mas por que você gosta de comer lasanha? Porque minha avó fazia. Né, tem uma relação afetiva, tem uma relação, né, um sentimento atrás daquilo. E eu vejo que quando, assim, o Kim, que é um menino inteligente, né, o Kim é um menino inteligente, é um menino... Mas que ele tinha, né, acho que ele não mudou totalmente, que o Lula falou um negócio de eu até achei engraçado. Ele falou assim, né, não sei se foi o Lula, ele falou assim,
Não foi o Lula, não. Foi um professor que eu ouvi falar. Ele falou assim: essa questão do machista, né? O machismo é quando alguém fala assim, eu não sou machista, um homem fala, não sou machista, desconfie, né? Porque nós todos somos um machista em desconstrução, né? Nós estamos desconstruindo essa ideia de machista, porque nós já nascemos com essa ideia machista. Isso é uma coisa que está impregnada em nós. Mas eu acho que o Kim, nesse processo de desconstrução dessa ideia, né? Porque acho que o Kim é formado em direito, tem uma reflexão. Mas eu tenho visto agora as coisas que ele tem feito e até agido, como ele tem agido aí, feito os processos que ele tem entrado aí, as brigas que ele tem entrado. Eu falei, cara, será que é o Kim mesmo? Esse cara? Será que não é o. Será que não foi não é um boneco dele ali que. Tem um filme que eles trocam uma pessoa durante a noite. Você vai ver que não é o Kim. Mas eu fiquei muito feliz, assim, né? Porque assim, cara, eu vou ser bem sincero, né? As falas que tem aqui dentro dessas opiniões que são dadas é umas coisas que às vezes dá um embrulho no estômago, cara. Dá uns embrulhos no estômago. E isso é a nível nacional, Sim, né? É no geral. Você pega, por exemplo, você estava vendo esses dias um comentário também de um jornalista a nível nacional falando dessa carteira de habilitação que o governo agora implantou, né? Tá implantando, né? De carteiras sociais, habilitação social. Não sei se vocês viram isso. Eles estão colocando isso para as pessoas mais carentes, né? Mas por quê? Porque, pô, cara, às vezes o cara precisa de uma carteira para trabalhar de entregador, né? Olha, tudo voltado ao trabalho, né? Os caras criticando, onde já se viu? Agora vai abotoar de gente na rua. Você até acha que aquilo ali é uma piada, né? Olha, uma piada. Mas agora vai ter um monte de gente andando na rua de carro. Olha, agora não vai dar mais pra andar de carro. Como se esse fosse o problema, né? Como se as pessoas já não andassem, né? Sem carteira, muitas vezes. Né? Com medo da polícia, né? De ser parado. Mas eu tenho um pouco de medo dessas opiniões, assim, muito... Por isso que eu tento, quando eu penso em algo... E as pessoas gostam disso, sabe, Rigon? As pessoas gostam dessas opiniões. As pessoas querem saber o que você pensa, Rigon. Quem que vai ganhar Isso é verdade. Né? Você tá torcendo pro Fluminense ou pro Chelsea, né? Cara, as pessoas gostam disso. Você fala, não, mas eu não gosto disso. E assim, a impressão que eu tenho é que sempre você tem que ter uma posição, sabe? Eu não gosto disso, eu gosto disso. Eu não gosto disso, eu gosto disso. Parece que as pessoas estão sempre querendo saber disso. É isso que a internet virou, né? O que esses influencers fazem é isso, né? É as suas opiniões que vão, de certa maneira, levando as pessoas a também ter as opiniões delas, né? Só tem que tomar cuidado com outra opinião. Você citou essa palavra, empreendedorismo. A presidente da Câmara de Maringá se elegeu com base no empreendedorismo. Que significa iniciativa privada. Sim. É organização privada. E menos Estado. E o que ela fez quando assumiu... a gente tá vendo aí, hoje o dia... Aumentou o número de assessores, né? Essa semana, com essa aprovação da Câmara de mais 25 assessores, a Câmara é o bicho mais atacado que tem em Maringá. A maioria da população absoluta é contra. Então, assim, você tem que ser... A coerência é algo importante na vida de uma pessoa. E principalmente de políticos. E hoje a gente vê uma geração em que o sujeito é hora de um jeito, hora do outro. Você não tem mais um Hélio Duque, desculpa citar, não, mas um Hélio Duque, um Álvaro Dias, um Tadeu França, aqueles políticos, Renato Bernardi, Maringá produziu Renato Ceridônio. Então você tem vários políticos que se tornaram referência, mas não fizeram escola. Não, a gente não tem isso hoje na prática. Né? Você falou de Portugal, eu queria, um pouquinho antes de encerrar, que você fizesse uma breve biografia a sua, principalmente a partir do momento que você deixou a Secretaria de Cultura. Cara, então assim, né, eu entrei na administração em 2017, né, quando o Ulisses assumiu, eu entrei na Secretaria da Mulher primeiro, fiquei 3 meses na Secretaria da Mulher. As pessoas não falam, mas eu, por exemplo, juntamente com a dona Araci, nós fizemos a implantação da Patrulha Maria da Penha. Foi assim, revolucionário aquele momento. Ela ficou pouco tempo na administração, não foi? Eu saí da Secretaria da Mulher, passou acho que mais uns 5 meses e tiraram ela, né? Tiraram ela até hoje, acho que não explicaram pra ela, coitada, né? Porque a maior decepção dela não foi ela ter saído, mas foi ela não saber por que saiu. Ela falava pra mim assim, Júlia, eu não sei por que me tiraram. E no duro que ao longo do processo não foi só ela, outras pessoas passaram também, pela né? mesma... também. Entre aspas, humilhação. E aí, poxa vida, foi triste, assim. Mas assim, a dona Araci pra mim foi uma grande mãe, assim, porque quando eu entrei na Secretaria da Mulher, vou contar rapidinho aqui, né? Senão vai alongar. Não, fica à vontade. Mas não tinha nenhum homem na Secretaria da Mulher, só tinha eu.
E assim, as pessoas não gostavam muito, né? Mas eu entrei com um cargo muito específico, que era trabalhar com a diretora, que era trabalhando na elaboração de projetos de políticas públicas. Então, assim, eu tenho uma formação que, né, me dá um pouco dessa visão de todo. E aí foi muito bom. A gente foi para Curitiba, a gente trouxe a Patrulha Maria da Penha aqui, a gente fez uma formação e foi muito boa. Foi a primeira formação que a gente fez. E, cara, a gente conseguiu juntar todo mundo. A gente conseguiu juntar promotoria, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda, que seria quem ia atender, a IML. A gente conseguiu, cara, juntar a Secretaria da Mulher. Então a gente conseguiu juntar em prol desse trabalho. Implantamos, depois eu já fui para a Secretaria da Cultura, porque teve uma necessidade lá. E me falaram, vou lá, você vai ter um pouco mais de autonomia lá, né? Eu ia cuidar das bibliotecas. E tinha um pouco a ver comigo também, né? Assim, não que a Secretaria da Mulher não tinha, mas estava mais voltado para essa área da educação e tal. E fiquei lá. Daí a gente começou a fazer muitas coisas também, cara. Tanto que as pessoas também não falam, viu? O Vitor Simeão até hoje não me respondeu, né? A questão da licitação dos livros que ele fez. Que ele falou que fez licitação de livro, mas até hoje eu não encontrei. Então não deve estar no portal da transparência. Mas a primeira coisa que a gente fez lá foi isso. Foi fazer uma licitação de livro. Fazia 4 anos, Rigon, que na gestão Pupim, que eles não compravam um livro para as bibliotecas, né? Maringá tem 5 bibliotecas, não tinha um livro novo. Então você imagina... Então você mantém 5 prédios, funcionários, né? Água, luz, telefone, internet. E não tem o principal da biblioteca, que são livros. A gente fez uma licitação, eu lembro até hoje, acho que foi 68 mil, 80 mil de livros. E foi uma licitação muito boa, mas foi muito trabalhoso. Deu muito trabalho, porque a licitação, você sabe, né? Por que a Secretaria Municipal não consegue fazer? Porque, cara, para você fazer uma licitação para daqui a 1 ano, você tem que começar agora, né? O processo é lento. E a gente fez uma licitação e deu muito certo. E a gente comprou os livros e tal. E aí, a gente começou a fazer umas mudanças. Principalmente, qual era a mudança que eu queria fazer? Cara, você já parou pra pensar que a biblioteca abre às 9, fecha às 5. Você acha que a população, o trabalhador, consegue entrar numa biblioteca, Rigon? Não, daí a nossa proposta era, vamos fazer assim, vamos mudar, vamos abrir um pouquinho mais cedo e vamos fechar um pouquinho mais tarde pra população. E já teve um pessoal ali que não gostou muito, né? Beleza, mas aí a gente foi na conversa, até lembro que a gente teve uma conversa com o sindicato na época e a gente tentou resolver. Aí depois teve a reforma da Biblioteca do Alvorada, e isso eu tenho que falar, é uma coisa que as pessoas não falam isso. Mas a reforma da Biblioteca do Alvorada, eu que iniciei aquela reforma. Eu lembro até hoje, eu tenho que falar aqui, acho que não tem problema nenhum de falar, mas foi a Maria Vitória, foi uma verba da Maria Vitória, que foi no dia e no lançamento do Hospital da Criança. Olha só essa história, não sei se você tava lá no dia, eu tava lá no Calil. E ela tava no corredor e eu falei... E essa biblioteca do Alvorada, só pra quem não conhece saber, ela tem acho que uns 50 anos essa biblioteca, muito antiga. E ela tava chovia, cara. As pessoas ficavam morrendo de medo, porque molhava todos os livros. Tava tudo destruído. E eu falei pra ela, Maria Vitória, será que você não consegue algum recurso lá pra gente reformar essa biblioteca? Ela só olhou pra mim, Rigon, ela falou assim, você tem o projeto dessa reforma? Eu falei, tenho. Falou assim, então me manda lá que a gente vai dar um jeito. Eu falei, cara, e agora? Daí eu fui lá, né? Por acaso tinha um projeto pronto. Eles tinham feito um projeto pronto na época, não sei se foi do Pupim. Uhum. E aí o projeto tava pronto. Peguei o projeto, coloquei embaixo do braço, cara, catei o busão e fui pra Curitiba. Cheguei lá, encontrei ela, falou assim, eu falei, não acredito que você veio aqui. Eu falei, mas você falou que era pra mim vir e tal. Eu falei assim, esse aqui é o projeto. Eu falei assim, conversa lá com o secretário de Cultura, na época o secretário de Cultura do Estado. Eu sei que assim, conversei com ele falou, vamos colocar no orçamento. E aí, beleza, tô na Cultura, felizão da vida, de um dia para o outro, me tiram da Cultura, me mandam pra Secretaria do Meio Ambiente. Falei, cara, agora acabou, né? Tipo, eu tava fazendo... Cara, eu tava fazendo a casinha dos livros, isso. A gente tava com um projeto... Projeto interessante. A gente tava com um projeto, Rigon, que foi muito legal, eu levei isso pro Trevisan ainda. A gente ia pegar um ônibus da educação que não tava mais em uso, porque os ônibus da educação, não sei se você sabe, mas eles só podem usar 10 anos. Depois eles não podem mais transportar criança. Eles têm que fazer algum uso. Eu ia pegar... Já tinha até pego um ônibus desse, feito lá a transferência, que eles têm que transferir lá pro centro da secretaria.
A gente ia fazer uma adaptação simples. A gente ia tirar os bancos, mais ou menos igual o que você fez, né? Aquele do museu, da exposição. Isso. Cara, a gente ia fazer uma coisa simples. A gente ia colocar umas estantes, o pessoal da própria secretaria mesmo da CEMUSP ia fazer. Umas estantes, a gente ia colocar livros. E a gente ia fazer o quê? A gente ia passando nos bairros, especialmente ficar perto das escolas. Por quê? Porque além de livros, a gente podia levar contação de história, uma peça teatral, uma aula de música, pra gente fazer o quê? Aquilo que eu bato na tecla, mas que as pessoas não entendem, né? Que a cultura é mais do que fazer um showzinho na praça, né? Você tem que ter continuidade, né? Você ir lá fazer um showzinho, todo mundo se alegra, gasta uma nota, mas no outro dia tá todo mundo lá de novo na vida brava. Quer dizer, vale a pena? E aí a gente queria fazer isso. Tanto que eu levei e tava tudo certo. Ó, tinha um ônibus já, a gente ia começar. Aí simplesmente me trocaram, me mandaram pra Secretaria de Cultura. Por quê? Eu vou falar, não tem problema. Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Porque os funcionários naquele momento lá fizeram um abaixo-assinado, né, contra mim, falando que eu tinha assediado uma estagiária e tal. E isso deu um rolo. E até eu ganhei uma ação, né? Eu ganhei ação contra eles. Na época eu nem lembro quanto foi, se foi 20 e poucos mil. Daí eu fui pra Secretaria do Meio Ambiente. E aí fui na Secretaria do Meio Ambiente, só que daí já tava no fim, né? Aí, poxa, cheguei lá, eu tava com o Ederlei depois também fizeram aquela sacada, né? Tiraram o Ederlei, jogaram na Secretaria da Saúde e deixaram lá acho que foi naquele momento, acho que era o Marcos Zucoloto que ficou no primeiro momento. Depois o Marcos Zucoloto saiu e entrou o Marco Antônio. E aí eu falei, não, agora acabou, né? Não dá mais, porque, né, não era eu tinha muito claro que a eleição do Ulisses era uma eleição de um novo projeto, né, de cidade. Era uma nova estrutura de cidade. Mas não, aí eu falei, quer saber? Vou sair fora, né? Aí eu saí e foi muito engraçado, porque as coisas acontecem assim, sem a gente, às vezes sem querer, né? Aí eu tive uma professora aqui da UEM, que eu fiz o mestrado, ela falou assim, tem uma universidade em Portugal que eles estão precisando de gente para estudar lá, fazer doutorado, você não quer ir? Eu posso te indicar. Eu falei assim, eu quero. Ela falou assim, monta um projeto. E eu tinha um projeto já, é um projeto de pesquisa que eu tenho, que é um autor brasileiro chamado Anísio Teixeira. É um autor que, cara, a gente pode uma hora fazer uma conversa só sobre ele, é muito interessante. Eu falei assim, beleza, montei o projeto e fui aprovado. E aí aquela loucura, né? Daí eu sou funcionário do Estado, pedi licença, não consegui uma licença para estudar, tive que pedir a licença em remuneração e fui para Portugal. Cheguei em Portugal, cara, e foi assim, acho que foi a maior experiência da minha vida, cara, assim, porque eu comecei a trabalhar como entregador de comida lá, de moto. E comprei uma moto lá, deu problema, o cara me passou pra trás. Aí consegui comprar uma moto lá. E depois de um ano eu comecei a dar aula numa escola. Daí eu falava assim, mas acho que eu não vou conseguir, né? Minha esposa falou, não, vai sim, você vai sim. E aí eu mandei currículo, o cara viu lá e falou, não, pode vir aqui. Aí comecei a dar aula numa escola em Lisboa. E foi assim, foi maravilhoso assim, essa experiência. Por que eu falo que foi maravilhoso? Porque, cara, eu conheci um pouco daquilo que talvez eu queria, um pouco do que eu sonho pro Brasil, né? No sentido assim, cara, não precisa, nosso problema não é acabar com os ricos, é aquilo que a gente estava falando, mas é ter um pouquinho de qualidade, né? Um pouquinho de melhor qualidade de todo mundo. Cara, em Portugal, Rigon, eu trabalhando como entregador de comida, cara, eu tomava um vinho bom, eu comia uma comida boa, eu viajava pra onde eu quisesse, cara. Eu fui pra Itália, eu fui pra Espanha várias vezes. Eu tinha um carro bom. Cara, eu falo pra todo mundo, as pessoas não entendem. Eu entregava comida no McDonald's, né? Que era o nosso maior ponto lá. E, cara, eu tava no McDonald's lá, assim, esperando, porque o pedido era pelo celular. E de repente chegavam as pessoas com o uniforme do McDonald's de BMW, de Mercedes, de moto grande. Você falava assim, cara, mas esse aí quem que é? O dono? Não, esse aí é o cara que trabalha na chapa. Você tá brincando, né? Olha a nossa cabeça, né? O cara que trabalha na chapa não tem direito de ter um carro, né? Então lá, assim, o que me mostrou isso, né? É uma realidade de que eles encontraram esse bem-estar social, que tem também o grande rico. Tem as pessoas mais pobres, poucos, né? Mas tem. Só que você tem uma qualidade de vida, principalmente para essa classe média, que essa classe que normalmente é a classe que não é, né? Não é nem o grande rico, nem aquele pessoa muito pobre, mas que vive uma vida muito boa como todo mundo. Pode fazer o que todo mundo pode fazer, que pode ir numa escola que todo mundo igual. Então, assim, é isso que Portugal me ensinou. Só que aí depois a gente tinha um plano, né?
nosso plano era ficar 2 anos, porque eu tinha que... Ou eu voltava pro concurso, ou eu cancelava o concurso e ficava lá. E assim, eu e minha esposa, a gente tem um propósito, assim. A gente fala assim, ó, o que é planejado não é caro. Então vamos planejar e vamos seguir o planejamento. E aí, assim, a gente voltou, tava muito bom lá, assim. A gente tava com um trabalho, minha esposa é advogada também. E por acaso, daí ela é portuguesa. E aí a gente... Cara, tava muito bom. Só que aí a gente falou assim, mas a gente fez o plano. Então vamos voltar. E a gente voltou. E, assim, hoje eu só tenho lembranças boas, assim, desse momento, assim, de Portugal. E eu acho que tem coisas que em Portugal é muito, muito próximas, assim, da gente, da nossa cultura, que infelizmente a gente é muito... muito vira-lata dos Estados Unidos. A gente não olha pra Europa pra entender como é que eles estão vivendo. A gente só fica olhando pros Estados Unidos, cara. E aí a gente fica com essa cultura do consumo exagerado, dessa onda, né? Esse sonho ilusório que todo mundo tem, que é de ser milionário, de andar de carro do ano. Que esse sonho, cara, que não vai dar, não vai funcionar, sabe? Então, e aí a Europa, ela nos dá outra realidade, né? Que é uma realidade de vida. Sabe? É o velho mundo, né? O promotor Cruz apaixonou-se pela Espanha. Né? Então, para quem gosta de conhecimento, pra quem... Cara, imagino conhecer e viver no... E é engraçado, né? Falando da Espanha, eu achei a Espanha mais parecida com o Brasil do que Portugal. Porque Portugal é um povo, assim, um povo mais triste, parece. Um povo mais, assim, mais carrancudo, quando a pessoa não te conhece. Na Espanha já eu achei um povo mais aberto, assim, pra conversar, sabe, pra às vezes não conhecer, você vai lá e conversa. Mas, assim, eu acho que, cara, eu moraria fácil lá em Espanha. Na Itália, eu adorei a Itália. Eu fui logo ali depois da final da Champions, que a Itália venceu lá, que foi a Itália e... Foi a Champions ou da Copa? Eu lembro que foi o final que a Itália tinha ganho lá. E aí tava todo mundo na rua, era final de pandemia, todo mundo na rua, tipo, ninguém ligando pra pandemia. Falei, cara, que isso aqui tá parecendo o Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, em Portugal, só pra finalizar essa história, uma coisa que me deixou impressionado, assim, cara, é como que tudo vira em torno da educação, Rigon. Tudo, cara. Tanto que eu lembro que eu ficava num hostel, né? Eu morava em Évora, que é uma cidade assim, 5 km de Lisboa, e eu ia pra Évora. Cara, minha vida era uma loucura. Eu trabalhava de entregar comida sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu pegava o trem e ia pra Évora. Ficava segunda, terça, quarta, voltava pra Évora, trabalhava. Daí quinta eu não trabalhava, sexta, sábado e domingo de Uber, porque eu não tinha dinheiro. Então nessa época a gente não tinha dinheiro assim. Então eu tinha que trabalhar pra poder ir pra... Porque eu não ganhava na escola ainda, né? Aquele limbo ali que você não recebe um tempo, primeiro mês. E aí eu lembro que eu tava num hostel, eu ficava num hostel bem pertinho lá da escola. E aí o primeiro-ministro tava falando, ele falou assim, olha, nós vamos ter que fechar tudo por causa da pandemia. Só que a última coisa, nós vamos fechar as escolas. Aí eu fiquei pensando, olha só, a última coisa. Então, fui fechando gradativamente. Primeiro fechou aqui, e por último a escola. E na hora de abrir, na hora que ficamos 6 meses, cara, você não podia sair de casa. Era só mercado e casa. Não tinha nada. Por isso que daí nesse momento a Uber de entrega comida foi muito bom, porque daí as pessoas entregavam. E eu também trabalhava nessa época. E aí eles falavam assim, ó... E aí aula tudo online, e aí eles falaram na hora de voltar, eu lembro até hoje também, eu tava vendo, ele falava assim, falou, agora a gente vai voltar, só que a primeira coisa que a gente vai voltar são as escolas. Então você vê que, cara, prioridade, né? É prioridade, exatamente. A prioridade a última é fechar as escolas. A primeira é, vamos voltar com as escolas. Por quê? Porque ele sabe também que, e aí é interessante, e eu tô falando de um Portugal, viu, cara? É um país que não é um primo de primeiro mundo. É um primo pobre da Europa. É um país que teve várias crises aí, né? Com a ditadura de Salazar. Passaram numa quebradeira danada, salário baixo. Assim, um padrão de vida baixo. Mas todo mundo, ou a grande parte das pessoas, tem uma qualidade de vida razoavelmente boa. Você pode ir pra onde você quiser. Você pode comer o que você quiser. Você pode tomar o vinho que você quiser. Você pode viajar para onde você quiser. Então, assim, a gente tá falando de uma realidade que no Brasil, por exemplo, eu tô tentando fazer uma viagem pro Nordeste. Você gosta de ir pro Nordeste, né? Vamos lá daqui a pouco. Então, cara, eu não consigo ir. Porque, cara, é caríssimo, né? E assim, você... Planejar, né? E aí, assim, quem tem consegue ainda, às vezes, pegar nesse... Porque eu só tenho como? Nas férias das escolas. Nas férias das escolas, normalmente, é onde mais tem gente. Então fica mais caro. Muito mais caro. Né? Então, quando você consegue pegar nesse meio... Igual, eu fui pra Itália, cara, pagando 30 euros de passagem de avião.
de uma passagem de uma companhia que eles chamam lá, uma companhia interna low cost, né? Que é uma companhia pequena lá, da Ryanair. Cara, você olhava assim, ó, vamos pra França? Vamos. Comprava, catava o carro e ia lá, deixava o carro lá no estacionamento e ia pra França, cara. Então assim, pra gente aqui conseguir, né? E aí é nossa mentalidade, né? Você não consegue. Do país também, né? Porque É grande, isso também. Falar a verdade, né? Você consegue rodar lá aqui você consegue rodar lá a Europa quase inteira, você não chega no norte do Brasil aqui, né? Você me fez lembrar do Oscar Batista de Oliveira, ex-vereador. Ele ganhou muito dinheiro com aquele bonequinho que tinha o cabelinho de grama. Sei, você joga água e ele cresce. Exatamente, ele ganhou muito dinheiro. E ele fez uma viagem de quase um mês pela Europa inteira. Alugou um carro, ele e a irmã Lúcia, a mulher dele, faleceu há um tempo atrás, e ficaram curtindo. Acho isso legal, o fato de estar tudo junto ali e tal. Serem países pequenos, muitas vezes, né? Dá pra fazer. Sabe que lá, você que gosta de viajar assim, não sei se você já conheceu a Portugal, não? Não, eu não. Então, mas uma coisa que eu te indico, assim, quando uma hora que você for, cara, é barato. Você aluga esses motorhome, você aluga lá, tem umas companhias que você aluga. Cara, e você passa Portugal, vai pra Espanha. Cara, você chega lá chega lá na Suíça, depois você faz uma rota, sabe? Você vai voltando, cara. Você vai por uma rota e volta por outra. Você pode atravessar ali pela França e pra Inglaterra, né? Pelo Canal da Mancha lá, que você vai por baixo do oceano. Cara, tudo num motorhome. E aí você tem uns lugares certos que você pode parar. Cara, eu só não fiz esse tour aí porque minha esposa, ela é meio assim ela passa mal, sabe? Quando a gente viaja muito de carro. Mas eu queria ter feito isso. Tanto que a gente tá planejando de voltar lá agora. Eu tô tentando convencer ela pra gente, ao invés de alugar um carro, né? E você tem que alugar um carro, vai ter que alugar um lugar pra ficar. Cara, você aluga um motorhome, uns motorhome muito bom. Você viaja por toda aquela região, você pode passear por onde você quiser. Mora na sua casa, né? Só que tem um problema que eu não sabia, cara. A manutenção é brava, você tem que ficar colocando água, tirar. Então, assim, é um negócio que dá um pouco de trabalho, sabe? Eu tenho visto lá umas pessoas, não sei. É que vocês não se interessam, né? Mas, cara, é uma coisa muito legal. Se o Cruz estivesse aqui, vocês iam conversar longe. Quem? O promotor Cruz. Ele gosta. É um negócio de motorhome, bicho. É legal. Mas assim, ó, eu tinha um carro lá, Rigon. Olha que engraçado. Eu tinha um carro de 7 lugares, né? Mas não era 7 lugares assim que você monta. Era 7 lugares mesmo. Era uma minivan. Comprei lá. Paguei 1.700 euros. Eu comprei esse carro. Porque eu queria um carro grande, porque daí a gente podia viajar, colocar mala, né? E tal. Cara, eu viajava com ele pra todo lugar lá. Andava com ele pra todo lugar. Era um carro... Era um Volkswagen, acho que aqui no Brasil não tem. Ele chama Charan. É um carro grande. É como se fosse uma mini besta, assim. Aquelas minivanzinhas. E a gente ia pra todo lugar, cara, no carro. A gente andava porque é perto, né? Como você falou, é perto. Eu ia Sevilha, que é perto ali, ia pra lá toda hora. A gente conseguia viajar pra vários lugares. Pra Coimbra. Eu não conheci mais porque a gente também pegou a pandemia, né? Então... Mas só resumindo essa história, né, cara? Então eu fui pra lá, depois voltamos e agora estamos aí. E aí, Portugal ficou na história e quem sabe a gente voltar pra lá que vai dar tudo certo, né? Cara, eu não vejo a hora de voltar pra lá fazer um passeio. Mas não vou voltar pra morar, né? Voltar só pra... Hoje, assim, a gente tem um privilégio até de... Hoje nós todos somos nacionais lá, somos portugueses, né? Como eu sou casado com a Isa é portuguesa, depois o meu filho nasceu lá. Então o Miguel já é português, né? Ele nasceu lá, então ele já nasceu com a nacionalidade portuguesa. E aí os outros todos vão adquirindo, né? Então a minha filha mais velha já adquiriu, a minha mais nova também. Aí eu, por ser casado com uma portuguesa, já também adquiro. Então hoje nós todos somos portugueses. Então é mais fácil, né? Você não tem as burocracias ali do país. Bom. A minha ascendência é de francês, italiano, né? Mas eu adoro a Amália Rodrigues. Adoro a Amália Rodrigues. Adoro o fado. Você gosta do fado? Nossa senhora. Cara, interessante. Você sabe que um dos maiores sucessos dela foi uma música brasileira, né? O Barco Negro é uma música brasileira que ela adaptou e é um dos maiores fados que tem. E Nem as Paredes Confesso que foi trilha de uma novela. Antônio Maria, uma novela na TV O Celso, dos anos 60, 70. Você vai conversar com o Igor, você vai ver. Conversar com o velho. Viu? Mas eu queria te agradecer. Obrigado. A presença aqui, professor, e dizer que o senhor é o segundo Júlio César Rodrigues que eu conheço, que tem um advogado, que é o Julinho. Ah, é? De Arapongas. De Arapongas. Foi meu repórter
lá no Diário. Primeiro, ele contou a história de como ele entrou no jornalismo com um artigo na página 3 da Folha de São Paulo. Aquela parte do... né? A Folha de São Paulo fez aniversário e pediu para os seus leitores contarem histórias. Sim. E o Júlio César Rodrigues, hoje somente advogado, maior banca de Arapongas, contou que ele conseguiu o primeiro emprego, aí ele fala lá que foi procurar o Ângelo Rigon e que o Ângelo Rigon, que eu era editor-chefe do Diário, disse para ele: você lê a Folha de São Paulo? Aí ele falou assim: não, então começa a ler. Aí ele começou a trabalhar e começou a ler a Folha de São Paulo. A partir de então, sempre foi assinante da Folha. Eu sei que meu nome está lá na página 3 da Folha de São Paulo. E o Julinho é muito gente boa, trabalhou na Globo, saiu do Diário, foi para a Tribuna de Apucarana, numa sucursal montando aqui. Aí a Globo chamou ele. Aí é tão desprendido da vaidade. Sim. que televisão Sim, é muito vaidade, vixe Maria. Você fica o dia inteiro para fazer uma materinha de 2 minutos, 1 minuto. E ele tinha um texto maravilhoso, mas infelizmente ele acabou abrindo mão para ser advogado, está lá até hoje. Ah, ele saiu da área... Abandonou no auge da carreira dele como repórter de televisão e foi trabalhar com o pai dele lá, está até hoje. Hoje ele comanda. Então, eu queria de novo agradecer sua presença e fica à vontade para a despedida, sem cerveja. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, né? Retribuindo essa ida que você foi lá comigo, né? Conversar, tá gravado lá no meu canal. Eu, por acaso, tenho que voltar com esse canal, mas é que eu falo, não tenho tempo, cara. Eu queria ter mais tempo, sabe? Poder ter um pouquinho mais de tempo pra me dedicar. Porque você sabe que isso é dedicação, né, Gon? Isso aqui também, tem que vir aqui todo dia. Mas agradecer a todo mundo que ouviu a gente aí, que acompanhou a gente. E é isso. Até uma próxima aí, a gente bate esse papo aí. Foi muito bom. Tá ótimo. Eu queria agradecer você que nos acompanhou e chamar para a semana que vem, se tudo der certo, para o próximo episódio do Rigoncast, que vai ser com uma pessoa que ajudou a eleger muita gente aqui em Maringá. Inclusive gente que é graúda, mas não é lá tão reconhecido pelo seu trabalho de alavancar determinados nomes da política maringaense. A gente vai conversar sobre política na semana que vem, no próximo episódio do Rigoncast. Muito obrigado pela atenção e até breve.